Lógico. Milagre. Agora Pode começar a espera. gravar esse trem aí, não liga não. Pode gravar aí. Obrigado. Depois bota pra mim. Rapaz, não sou Dedé Roriz, mas estou aqui apresentando hoje o Política do Bem. Não sei o que esse cara fica deixando apresentar, não sei o que ele tá querendo aprontar. É pra você parecer que você tem um programa. Você fica falando que não tem programa. Eu não tenho de podcast, não. Podcast é seu, É rapaz. você que tá conduzindo direto os podcasts, o programa é seu. Esse é o segundo que eu conduzo. Não sei por que você me botou pra conduzir hoje. Hein? Hoje a gente tá É com a uma produção estrela e a aqui. coprodução. A gente tá aqui com o senador Isalci, mas deixa eu falar uma coisa, eu quero comentar uma coisa com você. Rapaz, nossos cortes tá indo longe, hein? Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Tem repercutido aí do seu lado? Muito, muito. Na verdade, Mas tem incomodado muito, não? é porque, na verdade... Ou só elogio? Muito elogio, viu, senador? Primeiramente, obrigado pela sua presença aqui no podcast Política do Bem. Estamos aqui com o senador Isalci. Odi, lembrando, viu, senador, que o podcast Política do Bem, além dos cortes, ele sai transcrito uma página inteira no Jornal Capital Federal, no Rádio Corredor do jornalista Odi Ribeiro, no portal Política do Bem, além dos cortes nas redes sociais. Ou seja, a gente acaba furando diversas bolhas. Obrigado pela sua presença. É uma honra pra gente, você aqui, senador Isalci. Estava falando aqui fora aqui dos microfones, fui seu eleitor em 2018, era a chapa Eliana Isalci, Eliana governadora, Eliana governadora, Isalci senador. Então, pra gente é uma honra você aqui com a gente no programa, tá bom, senador? E por coincidência, eu também, em live, declarei voto a ele. Jornalista mesmo, com blog lá. Vai se queimar! Você tá morto, tá morto. Nada. Declarei voto a ele, que eu achei que era o justo naquela época. Eu votei nele e na Leila. Eu votei na Leila do vôlei. E eu achei que foi uma jogada dele de mestre na época, ele ter saído da confusão e virado senador. Foi acertado, né, senador? Obrigado pela presença, senador. Bem, eu agradeço o convite, né? Uma honra estar aqui também. Já fazia tempo, né, que a gente Fazia não tempo falava, que a gente hein, não se cara? falava, é verdade. Mas é muito bacana. O podcast na linha do bem, né? Acho que é muito bom. As pessoas precisam começar a participar mais, entender um pouco mais da política, conhecer as pessoas, né, os candidatos, né? Conhecer o trabalho. Eu, por exemplo, vocês votaram em mim. Eu estou fazendo um esforço danado para honrar esses votos, né? Eu não me arrependi. E tenho trabalhado muito. Eu não me arrependi, sou bem sincero. Não me arrependi. Até porque eu tenho a obrigação também de conquistar o próximo, né? Então... Sim, e eu acho muito admirável. Ele tem um estilo de... Você anda até hoje, né? Quase todas as cidades, né? Estava na Ceilândia agora, acabei de chegar. É mesmo? Cansa, não? Almocei lá uma galinhada no Instituto Ivanete. Ô, senador, você se elegeu em 2018, mas aí eu te pergunto, o ritmo de campanha é frenético, não para? Desde o dia da posse, lá 1º de fevereiro de 2019, o ritmo sempre parece aquele ritmo de campanha, conhecendo as demandas, visitando, ou não, dá aquela... Desde dia 1º de janeiro de 2003. Foi Eu quando fui você eleito tomou posse a em primeira 2002 vez como deputado distrital. De lá para cá, bicho, é de manhã, tarde e noite, né? Aliás, eu já trabalhava, antes de ser político, eu já trabalhava de manhã, tarde e noite. Eu sempre trabalhei durante o dia e dei aula à noite, a vida toda. Então, para mim não é novidade. Você dava aula de quê? Não, eu sou contador, sou auditor, né? Ah, você é auditor. Escritório de contabilidade, a gente trabalhava muito, auditoria. Viajei muito nesse país, né, em todos os estados, fazendo palestra, fazendo auditoria. E, à noite, eu dava aula, né? Mas, senador, fala um pouco, como é que estão esses 7 anos de mandato? O que você fez de bom para a população do Distrito Federal? Para onde foram os seus recursos? O que você pode falar, até como prestação de contas do seu mandato aqui para a gente? Bem, primeiro, é uma oportunidade que a gente tem de prestar conta, né? Na prática, eu não fui para o Congresso por carreira. Eu fui para resolver a questão legal, porque a minha intenção, desde quando eu entrei na política, é governar Brasília. Porque quem executa, quem cuida das políticas públicas é o governador, é quem tem a caneta. Deputado, senador, fiscaliza, legisla, mas não faz. Então, como eu tive experiência eu estava como deputado distrital, o Roriz me convidou para ser secretário de Ciência e Tecnologia, onde nós lançamos, na época, né, o Parque Capital Digital, lançamos já começando um programa de inclusão digital na época do Roriz. Mas o projeto principal era a Cidade Digital, né? Saiu do papel? Eu me dou é o Biotic hoje, né? É o Biotic. Evidente que não é exatamente como a gente tinha desenhado. Né? O projeto original, né? O projeto original. Por quê? Porque depois, inclusive, eu fui também secretário do Arruda, né? Eu fui para a Federal, assumi a Câmara e fui para ser secretário também de Ciência e Tecnologia do Arruda.
Aí lá nós fizemos vários projetos assim, maravilhosos, né? Como o DF Digital, o maior programa de inclusão digital do Brasil, né? Foram mais de 600 mil certificações, 200 mil pessoas fizeram curso, né? E curso de qualidade. As faculdades recebiam, inclusive, o certificado como carga complementar. Então, não era essa picaretagem que tem aí, esses cursinho qualquer. Não, era curso de alta qualidade. Lançamos, aí consolidamos o Parque Capital Digital. Infelizmente, no governo Arruda, o Paulo Otávio era o vice, passaram o parque para a TerraCap. A TerraCap não tem, né, a expertise e nem interesse em desenvolver parque científico e tecnológico. Tanto é que todos os parques do Brasil que se desenvolveram, como o Porto Digital, foi a mesma época que a gente fez aqui, o Santa Catarina, hoje está lá na frente. Por quê? Porque lá eles têm o terreno de graça, tem incentivo fiscal. Aqui não, a TerraCap já queria cobrar 10 mil o metro quadrado. Cara, É impossível. Eu lembro na época que a Apple queria vir para cá, para Brasília. Sim, eu lembro vários, bem disso. A gente perdeu oportunidade muito grande, porque nós conseguimos ainda segurar o Banco do Brasil, que estava indo embora para São Paulo. Então, ainda foi na época do Roriz, nós estivemos na diretoria do banco, porque a cidade digital era o local ideal para atender o Acordo de Basileia, que tinha que ter tantos quilômetros, um backup, né? Então, hoje existe lá o data center do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Depois nós botamos a Caixa. E no governo Arruda a gente conseguiu, inclusive, licitar, né, os prédios lá do Banco do Brasil e foi uma PPP que foi feita para o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Mas eles não são, de fato, o indutor do desenvolvimento científico e tecnológico, né? Ali é data center. Data center não gera muito emprego, não desenvolve pesquisa nem nada. Então, mas uma referência, né? O fato de ter o Banco do Brasil e Caixa Econômica já ajuda. Depois lançamos também, o Arruda começou a implantar a educação integral. Aí trouxe um ministro, era ex-ministro, né? Lá de Pato Branco, lá do Paraná, Alceni Guerra, para implantar a educação integral nas escolas, que a gente começou a fazer isso. Quando o Alceni assumiu, ele disse assim, cara, como é que eu vou fazer se eu não tenho recurso para contratar professor? Como é que eu vou fazer isso? Aí nós criamos um projeto chamado Bolsa Universitária. A gente dava uma bolsa integral para os alunos e eles davam uma contrapartida na escola pública. Então, quem fazia educação física dava esporte, quem fazia teatro do Ucina dava teatro do contraturno, quem fazia pedagogia dava reforço escolar. Então, melhor programa que a gente conseguiu fazer, porque foi bom para o aluno, porque a prática, né? É bom para a faculdade e é bom para o governo, para melhorar a educação integral. Senador, aproveitando isso, eu lembro que, na verdade, você ficou muito famoso na década ali dos anos 2000 com o tal do cheque educação. O que era o cheque educação exatamente? Explica um pouco. Já acabou? Não existe mais o cheque educação? O cheque educação nasceu, eu não era deputado ainda, né? Eu tinha uma ONG, criei uma organização social chamada ABEDUC, né? Associação Brasileira pela Educação de Qualidade, ABEDUC. Como eu fui presidente do Sindicato das Escolas, as faculdades também participavam do sindicato, eu convenci as escolas a me darem as vagas ociosas para a associação. Então, numa sala que tinha 35 carteiras, só tinha 30 alunos, tinha 5 cadeiras vazias. Eu disse para os diretores, olha, eu posso botar um aluno aqui para pagar a metade, vai ser bom para vocês, porque vocês já pagaram água, luz, telefone, professor. O curso vai ter lá de qualquer jeito. O curso já existe, então, o professor, né, já está sendo remunerado, então, para o aluno foi bom, porque a gente colocou muito aluno que não tinha condição de pagar integral, né? Foi bom também para a escola, porque ocupou a vaga ociosa. E, então, aí que eu entrei na política por isso, porque na prática, foi a transformar... sua primeira bandeira de campanha, bandeira, né? Você ganhou a primeira eleição? Hein? Com isso, você ganhou a primeira eleição? Ganhei a primeira eleição com cheque educação. E foi um dos mais votados na época, né? Mas por quê? Porque, na prática, foi quase uma obsessão esse negócio do cheque educação, porque eu fiz a minha escola primária na época, né? Eu fiz no seminário. Aliás, o primário foi interior de Minas. Depois... Era um padre assim meio... Não era muito... Né? A gente pulava o muro, essas coisas, ia para o cinema. É normal isso, mas... Eu fiz o exame de admissão, naquela época tinha admissão, vocês não são dessa época, mas... Qual admissão? Para você ir para o ginásio, quando sair do primário para ir para o ginásio, tinha que fazer um vestibular. Eu sou dessa época, que chamava assim, admissão. Você terminava a quarta série. Você terminava o primeiro grau, né? Que chamava na primário, época. Aí para você entrar por exemplo... No ginásio tinha que fazer. Aí antigamente, eu sou dessa época, tinha pedagógico,
técnico edificações para ir pro... Já é o ensino médio. Já é ensino médio. Então, peguei um pouquinho. Eu não Mas peguei. a admissão era para quinta série. Quinta série, né? Então, Não peguei, eu passei no exame de admissão, ganhei uma bolsa, que no seminário, o padre, eu era coroinha, e o padre conseguiu uma bolsa, porque achava que eu tinha tudo para ser um padre. Né? Um bom padre. Talvez hoje eu seria até um bispo, né? Mas eu acabei, ganhei bolsa, estudei com bolsa. Meu pai veio para Brasília, meu pai chegou aqui em 68, eu estudei lá em 67, 68, 69. Meu pai trouxe aqui para Brasília em 70, cheguei aqui em 70. Minha mãe, chegando aqui, foi trabalhar na escola do Guará, como merendeira. Aliás, era limpeza, depois merendeira. Meu pai era vigia aqui da Praça do Chá. Morou na Vila Planalto. Você sempre morou no Guará? Eu fui criado no Guará, verdade, né? Meu pai... Sua base eleitoral sempre foi o Cheque Educação e os moradores do Guará, de uma certa forma. Eu fui criado lá, né? Quando nós chegamos, ele conseguiu uma casa da X, né? Naquela época tinha X, Sistema Habitacional de Interesse Social. A gente recebeu a casa. CODAB, não é isso? É igual a CODAB hoje. A X era um programa, não é, nessa linha de interesse social. Então, mudamos para o Guará, né? Já trabalhava em Minas, tinha aquelas calçadas, né? Brita. 8 anos a menina estava... Cada lata daquela lá era um valor para você ir para o cinema, chupar um picolé, né? Uhum. Então, a gente já ralava muito. Como a minha cidade era pequenininha e tinha quase que uma rodoviária, né? Que é uma passagem, antigamente, para ir para Belo Horizonte, passava dentro da minha cidade, obrigatoriamente. Então, era ônibus toda hora. Então, a gente vendia laranja, engraxava sapato, vendia jornal, esse monte de coisa. Depois, fizeram a 262, aí não passavam mais. Então, vim para Brasília. Cheguei aqui, fui trabalhar aqui na 503, na Banca Pernambuco, uma banca de revista, que era do meu vizinho. Foi então, bancário, né? Banqueiro, né? Como é que era? Não, primeiro eu fui banca de revista. Banca de revista mesmo? Vendia jornal. Você chegou a ser office boy? Não, aí sim, aí era na 503. Na 504 tinha o Banco Mineiro do Oeste, que era um banco. Então, como eu tinha que comprar, todo dia eu comprava o pão lá de casa, porque eu saía da banca para comprar o pão na 505. Aí passava na 504, tinha o Banco Mineiro. Aí entrei, tinha o filho de uma colega da minha mãe, que trabalhava no ginásio do Guará, trabalhava no banco como office boy. Aí disse, olha, tá precisando tem uma vaga lá. Aí eu tinha feito exame de datilografia, 150 toques por minuto eu fazia. E aí fui ao banco, fiz o teste, passei na hora, né? Então, eu tive a minha carteira assinada, eu não tinha nem 14 anos. Eita. Faltava uma semana para completar então 14 anos. A gente pode dizer que foi de office boy a senador da República, né? Sim, com certeza. Mas, senador Zalci, deixa eu falar uma coisa aqui para você. A gente já trouxe aqui praticamente todos os deputados distritais, federais, administradores, secretários de Estado, mas é a primeira vez que eu tô achando o Odi, eu acho que ele tá se sentindo... Você tá o quê? Se solta aí, eu já tô achando você vai entrevistar o senador Zalci. Não tô não, porque você tá amedrontado por ser um senador da República, essa não, mas deixa eu completar o cheque educação que você perguntou. Desculpa. Aí eu fiz, trabalhei no banco, quando o banco foi vendido para o Bradesco, o cliente, um bom cliente do banco era o Colégio Pré-Universitário, que era uma das melhores escolas de Brasília, pré-vestibular, né? Só para entrar na UNB, que eu estudava no pré, naquela época tinha até... Eram os cursinhos, né? Os cursinhos. Então, fui trabalhar. Depois criou a escola, eu estudei lá com bolsa também. Aí eu saí do ginásio do Guará, né, na escola pública, que eu estudei lá no GG, e fui trabalhar e estudar no pré-universitário. Fiquei lá até servir o Exército. Aí fiquei em primeiro lugar no curso de R2, né, de NPOR, mas eu já estava fazendo na faculdade. Na faculdade eu fiz com crédito educativo, então assim, eu nunca paguei mesmo para estudar, mas sempre tive oportunidade. Então, eu quis retribuir, né, essa bolsa, essas bolsas que eu ganhei durante a trajetória, para que outros jovens tivessem a mesma oportunidade que eu tive. E foi um sucesso, foram quase 100 mil cheque educação emitido, né? Evidente que isso aí eu procurei o Paulo Renato, na época era ministro. Ministro da Educação, Fernando Henrique. Fernando Henrique. Ele não deu muita bola para o negócio. O Dom Ávila, que era um arcebispo, que era meu amigo, marcou com o outro ministro, que entrou depois, o Tasso Genro. O Tasso Genro, já no governo Lula. Já no governo Lula. O Tasso Genro acabou viajando no dia, mas pediu que o secretário executivo me atendesse, que era o Fernando Haddad. Aí passei para ele todo o cheque educação, né? Como é que funcionava, como é que tal.
Aí, 2004, porque o Cheque Educação nasceu em 98, começou em 98. 2004, então, saiu o ProUni. O que é o ProUni? Ocupando as vagas ociosas. Então, é o Cheque Educação, né? É um Cheque Educação com outro nome, digamos Clonaram, assim. Outro nome. clonaram o seu Clonaram, Cheque Educação. clonaram. Se você Clonaram. pegar lá na página do ProUni, evidentemente que não tem nada a ver comigo, né? Vamos dizer assim, Aham. que a origem, mas a origem foi aqui. E hoje tem mais de 18 milhões de alunos estudando com Cheque Educação, com o ProUni, né? É. Então, esse projeto realmente é que me incentivou a ir para a política. Então, através dele, eu tive uma votação expressiva, realmente, para deputado distrital. Seu nome se consolidou, então, definitivamente com o Cheque Educação, O Cheque Educação foi o carro-chefe da campanha, né? Aí você só teve um mandato distrital, não foi? Foi. Aí você já foi e pulou para federal. Por quê? Porque na prática eu entrei pela educação. Uhum. E na prática, educação é matéria federal, não é local. Uhum. Então, e outra coisa, né? Eu fui para a federal, o Arruda me convidou, voltei para a secretaria. Foi quando eu também percebi as dificuldades que a gente tem para fazer as coisas. Porque na iniciativa privada você faz o que você quiser, só não pode fazer o que é proibido. Uhum. Mas na área pública só pode fazer o que é permitido. Então, tudo que eu ia fazer em ciência e tecnologia não podia. Porque inovação, ciência, ninguém, nessa época, 2004, né? Nem se pensava nisso, né? Era todo mundo analógico e tal. Eu comprei, na época que eu fui secretário, foram 33 mil computadores para os professores, notebook, dos professores e educadores, todos que eram da educação recebeu o computador. Então, a gente investiu muito nisso, né? E vários outros programas, tem centenas de programas de iniciação científica, uma série de coisas, muita coisa na área de ciência e tecnologia com a universidade e tal. E aí, já imaginando, pensando em ser governador, em 2011, quando eu fui eleito, em 2010 pelo PL, inclusive, era PR. Era PR, eu lembro. PR. Eu saí do PR naquela época porque eles apoiaram a esquerda, eu saí fora. Quando eles indicaram o Zé Alencar como vice e aqui o Agnello como governador. Aí eu saí fora porque eu nunca apoiei a esquerda. E aí, 2011... Você precisa desbloquear? Fique tranquilo. 2011. Não mesmo, senador. Engraçado que esse Ele tá espionando aí, ele tá tendo engraçado, né, cara? industrial aí. Pô, a assessoria pode entrar aqui. Aqui o programa é livre. Vem pra cá, marqueteiro. É verdade. Aí eu saí do PR e fui para o PSDB, né? Em 2011 eu lancei lá no Memorial JK, acho que vocês estavam lá, não sei se o dia foi, Acho que ainda que era o lançamento de um projeto que eu fiz chamado Movimento Brasília 100 Anos. Chamei os pioneiros, foi muito bacana, né? O Cristóvão foi, o Arruda foi foi. homenageado, não foi? Hein? O Roriz foi homenageado ou não? Não, não, aí foi nesse só o não. lançamento do Então, projeto. A gente fez um vídeo não muito fui. bacana sobre a construção de Brasília, sobre a questão de Brasília, porque o Movimento Brasília 100 Anos era um planejamento para o DF para os próximos 50 anos. Então, a gente fez muitas reuniões por cidade, por segmento, não é? Mas não deu certo. Em 2014, eu queria ser candidato a governo, já em 2014, quando o AES saiu candidato. Aí o Pitman veio para o PSDB. Você era do PSDB. Eu era na do época, né? PSDB. Deu uma O rasteira em todo Pitman mundo. veio, eu tive mais voto para federal do que ele para governador, né? Mas a experiência é isso, né? Aham. Depois, lancei o projeto Todos pelo DF. Durante a pandemia, eu fiz repensar o DF. Então, o que eu percebi no Executivo, como secretário? Eu percebi o seguinte, eu tinha que mudar as leis para poder executar a coisa bem feita. Então, eu fui para o Congresso nessa linha. Primeiro, quando eu fui estudar a questão da desenvolvimento econômico, mudar a matriz econômica do DF, que a gente vai ter que mudar isso um dia, eu percebi o seguinte, que ninguém tem escritura em Brasília na área rural, ninguém tem escritura, muitas cidades não têm escritura, e você não faz desenvolvimento econômico, você não consegue financiamento, você não consegue fazer nada se não tiver escritura. Então, o que eu fiz como deputado ainda? Aprovamos a lei da regularização fundiária. Tinha uma medida provisória que o Temer mandou, em 2016, para regularizar a Amazônia. E aí eu fui na Terra Cap, conversei com advogados, essas coisas. Né? Tudo que era necessário para regularizar Brasília, eu coloquei na medida provisória. São 28 emendas. Então, hoje nós temos uma lei que permite a regularização. Se eu não tivesse aprovado essa lei, não teria como regularizar o que estão regularizando hoje. Acho até que regular muito pouco, porque foi em 2017 que nós aprovamos a lei. Então, aprovamos a regularização fundiária. Bem, qual é o maior gargalo da educação hoje? Você tem educação infantil,
porque é competência dos municípios, mas aqui em Brasília tinha que ser o modelo, porque aqui é Estado e município. Se eu quiser fazer uma política de primeira infância, em Minas Gerais, eu tenho que chamar 850 prefeitos para discutir a política. Aqui não, o governador é prefeito e é governador. Então, ele decide, não precisa conversar com ninguém. Então, aqui era para ser um modelo, era para ser uma referência nacional e internacional. Mais fácil e tem mais recurso, né? Nosso orçamento hoje per capita é maior, quase o dobro da maioria dos estados. Então, por isso que eles tinham. Então, com isso, o que eu fiz? Né? O outro gargalo, educação profissional. Quando eu fui secretário, nós não tínhamos aqui nenhum instituto federal. O que nós fizemos? Federalizamos lá na Planaltina e cedemos terreno para o Instituto Federal em Brasília toda. Hoje você tem 11 institutos federais em Brasília. Inclusive, o último que eu consegui para eles aqui uma sede aqui no setor de autarquia. Então, a gente trouxe educação profissional, porque esse era um gargalo grande que a gente ainda tem. Então, eu fui o presidente da comissão que aprovou o novo ensino médio, exatamente com a perspectiva de implantar a educação integral. Porque o que acontece hoje? Né? A meninada, hoje, só 22% dos jovens, de cada 100, 22 conseguem entrar na faculdade. 78% fica fora. Uhum. A minha avó já dizia, cabeça vazia é oficina do diabo, tem o que fazer, vai fazer o que não presta. Então, quando se discute segurança pública, não é só com policial ou arma que você vai resolver. Você tem que resolver a questão da educação. Botar essa meninada qualificada e com emprego, gerar renda, o cara ser empreendedor, a gente tem que fazer isso. Então, regularizamos a questão fundiária, que é um problema de Brasília. O Roriz, você lembra? O Roriz criou 9 cidades em Brasília. Uhum. Você pega Samambaia hoje, que a gente, quando participou lá do início de Samambaia, só tinha barraco, né? De madeira, de lona, um chafariz, aquela coisa toda. Verdade. Chafariz e tal. Hoje você vai em Samambaia, você tem as ruas largas, espaço para botar metrô, hospital, escola, onde você quiser. Então, foi planejado. Inclusive, lá tá pipocando prédio para todo lado, tá virando água especulação clara. imobiliária lá tá demais. Lá Lógico, em por quê? Porque é uma cidade planejada. Então, o cara tem metrô, né? Tem ruas largas, tem um bom comércio. Isso é o quê? Planejamento. De lá para cá, não fizeram mais. Então, você vê Sol Nascente, Pôr do Sol, São Sebastião, né? Mestre Darmas, Estrutural, Santa Luzia, são cidades, Vicente Pires, foram regiões que foram feitos loteamentos sem planejamento. Então, isso compromete, né, a qualidade de vida. Então, a gente, né, com a regulação fundiária, o DF tinha já tomado espaço já. Por exemplo, eu quando aprovei a lei, eu acabei indicando aqui no INCRA o presidente, o superintendente aqui. Nós entregamos mais de 1.000 escrituras na área rural, né? E cobrando um preço, porque o objetivo da lei, o espírito da lei era escriturar, não era especular. Então, nós chegamos a regularizar R$200 o metro quadrado, o hectare na área rural, 200 e poucos reais. Hoje, a Terra Cap está cobrando 30 mil hectares. Então, tem muitos que nem... Totalmente fora da realidade. Os caras não querem nem regularizar, porque lá no PADEF, eles estão lá desde 82, não valia nada aquilo lá. Os gaúchos vieram, hoje é uma referência, em termos de produtividade, em termos de pesquisa e tal. Agora, para regularizar, eles querem cobrar 30 mil hectares. Não dá. Ô, senador, eu acho que o senhor sempre deixou muito claro que você tem esse sonho de ser candidato a governador, saiu do PSDB, foi agora para o PL. Na semana retrasada, o PL lançou a senadora Bia Kiss ao Senado. Tem espaço para o senador Exalci ser candidato ao Palácio nas próximas eleições? Porque eu não vejo tanta vaga para o PL sair candidato de chapa pura, senador. O que acontece? Além estava falando de todos os presidentes, eu fiz também o repensar o DF. Então, a gente vem... Acho que hoje, eu primeiro me preparei para isso, né? Diferentemente de muitos candidatos que chegam de paraquedas e acham que quer ser governador. Tá falando do Capelli aí, já começaram a meter Não é nem Capelli. O Capelli nem, eu acho que nem coloco, não, porque foi um período muito curto de intervenção. Acho que isso aí não é relevante. Mas nem todo mundo conhece a capital como eu conheço. Não só conhecer fisicamente, mas entender, né, a necessidade da população. Porque o governante ele tem que ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? Então, por exemplo, educação. Quando eu fiz na escola pública aqui no Guará, as melhores escolas eram a escola pública. Só entrava na universidade quem estudava escola pública. O pessoal ainda brincava, né? O menino falava de recuperação, o pai fazia matrícula na particular, o pessoal ainda brincava. Papai pagou, passou, né?
Só que nós perdemos a qualidade da educação. Então, um dos motivos também que eu fui para o Congresso foi isso. Eu fui o relator do Fundeb. O Fundeb é o principal fundo da educação, são 150 bilhões do fundo. Aí a gente colocou mais 26% para educação infantil e educação profissional. Eu fui o relator e aprovamos. Então, já pensando exatamente em melhorar a educação profissional e a educação infantil. O resto já tinha o fundo do Fundeb. E depois, né, na área de ciência e tecnologia, eu mudei tudo. Não tinha nada. Né? Eu botei inovação na Constituição, foi uma lei minha. Mudamos todas as legislações de ciência e tecnologia, o marco regulatório todo. Aí, depois, faltava dinheiro. Aí, eu, como senador, apresentei um projeto proibindo o governo de contingenciar recursos da ciência e tecnologia, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Hoje, você tem mais de 20 bilhões garantido que o governo não pode mexer, não é, para outras áreas, tem que ser ciência e tecnologia, que ainda é muito pouco, mas é melhor do que nada. Pelo menos está né? garantido, né? Então, hoje, a relação da universidade com as empresas e com o governo melhorou muito. Porque, antigamente, o pesquisador não podia nem sair da universidade. E inovação acontece nas empresas, não é na universidade. O conhecimento está na universidade, mas a inovação está na empresa. Então, você tem que ter, né, esse tripé aí para poder a coisa funcionar. Então, a gente mudou tudo isso aí. Então, na prática, eu me preparei para ser governador. Evidente que tem que combinar agora com o eleitor. Né? Então, o que acontece? Tem que primeiro combinar com as lideranças partidárias, né, senador? Também. Primeiro combina com as lideranças partidárias que cargo vai conseguir sair. E aí depois combina com o Mas eleitor. quando o eleitor reforça, o partido acaba reconhecendo. Mas o que acontece? Eu estava no PSDB, saí do PSDB, na seguinte condição, né? Eu estava lá. O que aconteceu? O Rogério Marinho, foi meu colega na Câmara Federal. Então, a gente foi lá por 2 ou 3 mandatos juntos. E é um cara muito preparado, Hoje, um cara muito bom. Rogério Marinho, Senador Rogério Marinho. Então, o que aconteceu? Eu estava muito bem no Senado, porque eu fui o primeiro a apoiar o presidente, então tive um espaço muito grande. O Marinho chegou, foi eleito pelo PL, disse assim, cara, eu preciso que você coordene minha campanha. Eu disse, cara, a chance é mínima. Né? Era contra o Rodrigo Pacheco. E aí, não, Rodrigo Pacheco não. A primeira eleição foi contra o Renan. O Davi contra o Renan. Nós ganhamos a eleição. Uhum. Mas na segunda, né, era o Rodrigo Pacheco. Então, a gente apoiou. Mas na reeleição do Pacheco, aí entrou o Rogério. O Rogério me pediu, eu acabei assumindo a coordenação e escancarei, vamos dizer assim, a campanha. Perdemos, evidentemente. Né? O PL ficou sem nada. Né? Que quando lança candidato a presidente no Senado, não tem direito às vagas na mesa, né? Tem que ir pro voto, né? Tudo composição, né? Tudo composição, inclusive nas comissões. Então, tanto é que agora, nessa última, o próprio PL, o próprio Bolsonaro sugeriu que fizesse acordo. Porque hoje nós temos, eu sou, né, o líder da oposição, líder da oposição no Congresso, né? Nós temos hoje a Comissão de Segurança, que é o Flávio Bolsonaro, tem a Comissão de Infraestrutura, que é o Marcos Rogério, né? Tem a liderança, então tem. Mas aí tem eu pergunto, espaço. senador, com esse currículo, não seria natural? Vamos supor que não conseguisse uma candidatura lá para o Palácio do Buriti. Ser pelo menos o candidato à reeleição do PL? Não, a Bia, na verdade, no meu entendimento, então ela está querendo tomar uma posição que é sua, ou seja, já é uma briga interna dentro do partido. Não há o briga, natural seria a própria Bia apoiar a sua reeleição para o Senado. Mas por que não é briga? Porque eu fui. Aí o Marinho me chamou para ir para o PL. Eu disse, Marinho, eu tenho hoje uma legenda garantida no meu partido, que eu sou o presidente do partido. Então é o seguinte, eu posso ir, até tenho vontade de ir para o PL, porque o eleitor nosso é do PL. De direita. E de direita. Então é o seguinte, eu tenho que ter a legenda. Ah, não, tudo bem, não vai ter problema nenhum, vamos conversar com o Valdemar, com o Bolsonaro e tal. O Valdemar esteve comigo 3 vezes no meu gabinete. Valdemar, você é conhecido como cumpridor de palavra. Então é o seguinte, falei para o Rogério Marinho, estou falando para você, eu desejo ir para o PL, mas eu tenho que ter legenda para governo. Pode vir, tranquilo, sem nenhuma dificuldade. Vamos falar com o Bolsonaro. Ele não podia falar com o Bolsonaro, fui com o Marinho. Marinho e eu fomos ao Bolsonaro. Marinho disse, Bolsonaro, o Zalci está disposto a vir para o PL, porque a gente estava numa situação ruim. O PL estava numa situação ruim. Não fui no melhor momento. Eu fui quando não tinha nada. Então é o seguinte, ele topa vir. Aí o Bolsonaro disse o seguinte, vem cá, e tem alguém do PL em Brasília que vai ser candidato a governo? Aí o Marinho, não. Eu já conversei, inclusive, com a Bia, e a Bia quer ser senadora.
Ah, tá. Então, se ela é senadora, sem problema, pode vir para o PL. Então, eu fui para o PL com a palavra do Marinho, do Valdemar e do Bolsonaro. Fizemos o evento, vocês foram no evento, lá no Minas, né? Muita gente, o Bolsonaro esteve, etc. Bem, aí eu não conversei com a Michele. Né? A Michele é uma grande líder hoje, né? Do Brasil e aqui também. Mas não conversei com ela, porque ela não é da executiva, não foi com ela que eu combinei nada. E na eleição passada, teve essa combinação, a Celina ajudou, a Damares ajudou, sei lá o quê. E aí virou essa amizade Eu já tive num evento da Câmara Legislativa que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro declarou apoio a Celina Leão para o Sim, governo. várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Mas meu acordo não foi com a ela, Michele. né? Mas é evidente que também, dificilmente, o Bolsonaro vai brigar com ela por causa de mim, né? O que você acha Eu não brigaria, não. Pois é. Eu não brigaria, não. Então, é o seguinte, eu estou esperando, né? Eu espero que cumpram comigo o acordo. Como eu sei que na política as coisas são, né, mudam assim muito rapidamente, e você foi prova disso, você acompanhou 2018... Sim, você está né? candidato a governo. Candidato a governo, todo mundo lançou minha candidatura, fomos para a mídia, televisão, Sim. entrevista coletiva. Chegou em um debate. Fizemos tudo. E aí o seguinte, o que aconteceu? Na última hora, né, estava tudo certo. Aí num dia, numa reunião com o Alckmin, que era o candidato a presidente, todo mundo reunido, o Rosso, né, Fraga. o Vanderlei, não, Fraga não, Fraga era não estava. candidato ao Fraga governo. era o outro. Vanderlei. Aí, essa turma toda, Podemos, estava todo mundo lá. Aham. Aí o Cristóvão, que estava na frente para governo, para senador, estava lá na frente, Disparado, né? Disparado. Eu lembro. Todo Parecia mundo que só já- tinha uma vaga, que uma era do Cristóvão e os exa- outros iam lutar pela outra. Mas né? é isso mesmo, um era dele e a outra, né? E aí ele disse para o Alckmin assim, ô Alckmin, convence o Isalci a ser vice do Rosso. Eu falei, cara, não estou entendendo. Eu falei assim, ô Alckmin, nem responda, eu vou sair, tchau para vocês, estou indo embora. Fui lá para casa do HCL, o Arruda estava lá com o Fraga e o HCL. Aí eu cheguei lá, Arruda, ó, estou fora, vamos trabalhar junto aqui. Aí o Arruda disse assim, ó, senta você e o Fraga lá no escritório e vocês dois decidem quem é que vai ser o candidato. Aí eu disse para o Fraga, você, porra, gosta do parlamento, você gosta de ser deputado e tal. Você tentou convencer o Fraga. Cara, e eu quero o executivo, cara. Há muito tempo eu estou me preparando para isso e tal. Ah, não, Isalci, já tinha combinado e tal. Tá bom então, porra. Então vai para o governo, eu vou para o Senado. Né? E eu te apoio, sem problema nenhum. Aí ganhamos a eleição. Pô, mas foi a melhor decisão, né, que você tomou, né? O Arruda fala o seguinte, até em função dessa decisão, ele fala assim, poxa, o pessoal fala que é impossível, o Isalci vai lá e faz. Mas... Porque quando eu fui distrital, lá nas escolas, assim, cara, chance zero de você ganhar a eleição. Ganhar uma eleição. Ainda mais naquela época, né? Aí eu estava saindo da Câmara, e o cara disse, Isalci federal, pô, no primeiro mandato só você vai para federal. Ganhou de novo. Ganhou, depois fui reeleito, depois, né, em função do trabalho que nós fizemos. E veio o Senado, era quase que impossível eu ganhar a eleição para o Senado. Estava 0-0 alguma coisa. Aí é evidente que a coisa deu certo. O que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando normalmente, né? Fazendo meu trabalho, me preparando. Assim, e acho que as coisas, tudo tem a hora. Você é pré-candidato ao governo do Distrito Federal, lógico. Você é pré-candidato. Sim, lógico. E se não rolar a legenda lá no PL? É uma coisa que pode acontecer. Não deveria. Porque na política, o que vale é a palavra. É a palavra. Então, o político que não cumpre a palavra não merece crédito. Mas aí eu aproveito para perguntar. As vagas... PL não te deu a vaga. Isalci, só sobrou aqui vaga de deputado federal. Fizeram. A missão aceita também Óbvio que ou não? De forma alguma. Por quê? Porque eu já fui 3 vezes deputado federal. O que eu tinha que fazer no Congresso, em termos de aprovar para executar, eu praticamente aprovamos tudo. Então, o meu objetivo é governo, é executivo. Né? Agora, nessa composição que a Michele trabalhou, não tem espaço para a Bia. Porque se ela está apoiando a Celina, vai apoiar a Ibanez e ela. Mas a Bia, como ela quer Senado, quem pode mais, pode menos. Né? Lógico, ela fez corretamente, lançou candidatura para o Senado. Óbvio que não tem a garantia que terá, porque depende muito do partido também. E ela não, assim... É que isso quase ninguém falou isso, né? Mas você também não precisa se envolver nisso aí, não.
Os números da Bia para Senado não estão bons. Igual da Eu não Michele, igual avaliei. da Leila. Mas é o seguinte, esse do próprio número não quer Ibanez. dizer nada, né? Não, mas Basta ver o Cristóvão. Mas eu sei, é um ponto de lança, mas, pô, Cristóvão e Zalci, porra, é briga de gigante. Quem duvidou de você na época, é briga de gigante, pô, ali. E o Cristóvão tava muito desgastado. Isso era, vamos assim... Ele o estava sangue desgastado, mas era primeiro nas pesquisas disparado, né? Mas não era. Cristóvão não dava mais. Nunca Tipo fez- assim, 60 e tantos por cento. Quase Sim, 70%. Mas ele foi derretendo. Nas pesquisas, já aparecia à frente dele, né? Quem liderou... desde Não, o ele começo. só passou lá no finalzinho. Eu só apareci no na pesquisa final. na última semana. Na última semana. Na última semana. Isso E empatado, era tipo assim, 22 a 22, né? Qual foi a diferença no final? Foi mais de 80 mil votos. Foi ele apertado, né? Vamos Foi dizer apertado. assim. Para Senado é apertado, né? Mas, Não, mas, uma virada bonita, né? Foi boa. Então, assim, a Bia não, assim, não, por enquanto, eu tô falando uma questão de horizonte, não tem bons números. E eu faço... Mas ela é de direita, né? Na prática, o eleitorado de Brasília é direita. Então, se ela for candidata pelo PL, ela terá uma votação expressiva, eu acho. Existe a possibilidade da Michele compor uma chapa presidencial, não como cabeça, mas como sendo vice da chapa da direita? Essa é a expectativa da Bia. Né? Exatamente Isso. isso. Porque se a Michele for para a candidatura de vice de alguém, porque presidente ela não vai, eu acho difícil ela sair para a presidência, mas pode ser que ela saia de vice, aí sim. Né? Agora, o PL perderia a grande oportunidade de fazer barba, cabelo e bigode. Sim. O PL pode fazer hoje o governador e as duas senadoras. Se a Michele saísse junto com a Bia para o Senado, a chance era muito Então grande. você defende uma chapa puro sangue? Lógico. Seria até quanto a Arruda? Não, o Arruda é meu amigo, você sabe. Sim, Né? mas- Tenho o maior respeito. Agora, eu sou candidato há muito tempo, ele já foi, teve a oportunidade dele, mas a gente está conversando, óbvio. Né? Não, mas o Arruda falou assim, Zalci, você vai ter que me apoiar porque... Não, Não, assim, mas ele vai não falar, é assim. eu sei que o bandido... Ele vai falar. Não, o Arruda é Zalci, gente vem boa. me apoiar, você não vai ser candidato, não, eu tô mandando. Não, não tem esse negócio de mandar, não. Não, mas... Quem manda é a população, cara. Mas eu sei, mas... Eu vamos lá. ajudei muito, vou dizer para você. O PL te dá legenda. Quem ajudou realmente a aprovar lá no Congresso a questão do Arruda fui eu, cara. Diferentemente de outros que não tinham, que trabalharam contra. Sim. Né? Então, por quê? Porque eu acho o seguinte, ele tem 14 anos que está afastado. A lei que nós aprovamos diz que a condenação começa a contar a partir da primeira condenação coletiva, né? Que segunda instância. Então, tem 14 anos que isso aconteceu. E quem tem que avaliar isso é o eleitor, cara. Ele Mas tem que deixa eu te decidir. falar uma Mas coisa. ele traz Se mais segurança jurídica. a gente, traz, o que a eu gente entendi. teve Não. um jurista... Segurança é ter uma turma trabalhando no Supremo, essas coisas contra. Né? Mas, Mas ó, hoje ele é senador, elegível. A gente teve com um jurista eleitoral que ele falou o seguinte: a nova regra da lei da ficha limpa está clara. Foi aprovada, o presidente Lula sancionou. Só que é o seguinte: o entendimento vale a partir de agora para lá. Os casos anteriores não seriam, não estariam nesse Não. caso. Então, assim, porque Isso foi vetado. E o jurista. Foi. e o Isso é vetado. Então, Mas hoje no ele- caso é o seguinte, é porque o Arruda, na prática, ele não tem ainda o trânsito julgado, entendeu? Só não pode retroagir quando você já tem o trânsito julgado. Pronto. No caso do Arruda não é o caso. Então, se você conversar... Né, eu vi alguns já, o próprio Sebastião Sebastião o Coelho. Emereciano, que também Kiko Caputo. foi meu advogado, inclusive, quando eu fui para o Senado, e é muito bom o Emereciano, o Caputo, todos também têm esse entendimento, e é claro, a lei é muito clara, não tem nem que discutir. Então, ele está elegível. Agora, cabeça de juiz, você sabe o que pode acontecer. No Supremo, né, alguém mete uma liminar e tal. Mas, então, assim, estamos Não, mas então você tá conversando, dizendo estamos que- conversando. Então, hoje, o senador Zalci está garantindo aqui pra gente que o Arruda está elegível, elegível. segundo a nova lei da ficha limpa? Sim, a Arruda está elegível. Sim, Esse mas- corte já tá bom Já, pra não, gente, hein, mas Odir? tem uma segunda questão. Pera aí, eu tô falando que eu vi nos bastidores. E aqui eu tô meio confrontando o senador. O que eu vi nos bastidores? Eu não tô aqui especulando da minha cabeça, não. O que é esse bastidor? O que é? Vamos lá, eu não vou citar nome porque é fonte. Antes de vir o podcast, eu tinha falado com o Luan primeiro. Quando você topou, claro que eu acionei todo mundo para fazer as perguntas. Eu ouvi nos bastidores, eu não vou dizer quem, também a gente não pode sacanear ninguém. O Zalci vai para onde eu pedi. Se eu não estou dizendo que o Arruda falou isso, eu estou dizendo... Não, mas eu- da forma como você falou, é ele que falou isso. Não sei. Ele Mas quase se entregou. quem né? conhece, Não, né? não, mas o Arruda não fala mais comigo. O Arruda tá puto comigo, me xinga por aí, todo lugar que ele vai, ele me xinga. Mas pode xingar, não tem problema. É do jogo.
Mas aí falaram, o Isalci tá comigo, vai aonde eu for. Eu sou o cabeça, e o Isalci vai a Senado na minha chapa. Foi mesmo, 100%. Eu não escrevi antes de falar contigo. Deixa eu dizer Ó, pra as você. fontes do Odi, só vou falar uma coisa pra você, senador. segura. Segura e costuma se concretizar no futuro, viu? Deixa eu dizer para você, isso pode acontecer. Evidentemente, se eu não tiver, se o PL não cumprir comigo. Se o PL não cumprir comigo, eu tenho que buscar outra alternativa. Porque eu não vou para federal, como eu já disse aqui. Descartado total. Lógico, evidente. Então, agora, eu sempre quis o executivo. Mas eu sei, eu tô vendo aqui a chance Então, se do o PL não cumprir comigo, Mas se o PL cumprir? eu tenho que buscar outra alternativa. Mas aí eu Uma te das pergunto, alternativas é caminhar com a Arruda. Você já falou que não conversou com a Michele. Mas e se a Michele chegasse, senador Isalci, vamos apoiar aqui Celina pro governo, vai ser nosso candidato a federal aqui do PL, a Bia vai pro Senado? Zero de chance, zero. Ainda mais dessa forma. Assim, Porque eu tenho que cobrar de quem prometeu. Então, primeira cobrança do presidente do partido. Valdemar Costa Neto. Costa Neto. Segundo, Rogério Marinho. Marinho, né? Cadê? Cadê o que a gente acertou, Ele né? tem que ir no Bolsonaro. Não sei eu que vou no Bolsonaro. O Marinho tem que ir no Bolsonaro. Mas- Olha, o senhor lembra? Se o Bolsonaro te pedir pra você ser candidato a federal Também pelo não PL... vou. Não vou. mesmo sendo leal a ele. Mesmo sendo ele. Mas assim, a pergunta que não quer calar ainda. Vamos lá, o PL te deu legenda. Para governo? Pra você nada é impossível. Aham. Pô, Arruda, Isalci, sai não, pô, eu vou sair. Sai Não, candidato. aí eu consigo convencer o Arruda dele buscar uma outra alternativa para ele. Tu acha que ele deveria vir governo agora? Hein? Sinceramente, politicamente, Não, ele pode ir para o Senado, por que não? né? O rapaz está novo ainda. Não, tá velho já, quase morrendo. É. Vamos lá. Boa, senador. Mas assim, eu acho que ele pode ir pro Senado. Eu tenho nada contra ele, tá? Eu tenho nada contra ele. Eu ouço Não, juristas. veja bem, se você analisar... Eu, graças a Deus, tenho eu, muita eu audiência. fui secretário dele, né? Aham. Fui secretário dele. Então, conheço o que ele fez. O Arruda é um bom gestor, né? Fez muita coisa boa. Então, se for Depois do bom, tá Roriz, realmente que o Roriz é incomparável, porque o Roriz tinha essa visão, né, social, de moradia. O Lula clonou o Roriz. Bolsa Família, o Lula clonou o Roriz, hein? Elogiou, inclusive, o Marconi lá no Palácio do Planalto quando lançou o Bolsa Família, porque o Marconi já tinha lançado em Goiás antes dele. Que o PT fala que foi, mas quem lançou o Bolsa Família foi o PSDB, eu tô errado. PSDB. Foi o PSDB. E o PSDB clonou o Roriz, hein? Com o Roriz aqui, que negócio de pão leite. Mas então vamos lá. Restaurante comunitário. Hoje, vamos lá, a PL falou assim, Isalci, você é meu candidato. Show. Aí o Arruda, Isalci, desiste aí, pô. O me Arruda, apoia. não, eu vou dizer para o Arruda, bicho, você sabe, eu te apoiei, que, você lembra, na Câmara Distrital, Sim. eram cinco deputados nós tínhamos lá na época. Eu apoiando a Arruda. Fraga. Não, Ah, não. como distrital. Aí você tinha Fábio Barcelos, Helena Pedrosa, Leonardo Prudente e Brunelli. Esses quatro eram Paulo Otávio, que era o presidente do partido. Paulo Otávio era o presidente do Democratas, né, do PFL. 2006. E eu apoiei a Arruda. E a gente conseguiu que ele fosse candidato e o Paulo fosse vice. Então, sempre fiquei com a Arruda. Depois, né, fui Ou secretário... seja, está na hora do Arruda Lógico, retribuir você. retribui, o óbvio. apoio. Mas se ele falou assim, eu não vou retribuir não, vou Não, vir aí- candidato. Aí então vamos tá, pro pau. vamos pro segundo turno, a gente faz um acordo de segundo turno. Né? Simples assim. Mas, senador, aí desculpa fazer uma pergunta, mas não fica parecendo que é teimosia sua, não? Só porra. aceita para ser governador? Não, cara, é porque eu Deputado entrei na federal, política... deputado federal é um cargo honrado que você já exerceu. Não, acho- seria acho rebaixar, não, maravilhoso. voltar para ser deputado mas federal, não. não? É a minha intenção. Eu não entrei por carreira. Entendeu? Então, é o seguinte, eu entrei para fazer as coisas. Então, eu acho até, né, como secretário, eu fui secretário 2 mandatos e fiz muita coisa. Então, é diferente o executivo do legislativo. Eu acho que eu desempenhei bem, né, o legislativo, a questão do fundo constitucional, quase perdemos, né, dificuldade aí danada. A gente não eu pode fico- perder a experiência dos senadores ao Senado Legislativo, Eu tô né? com a fonte aqui. E eu fico preocupado. E a fonte está falando assim, cara, eu duvido você fazer uma fonte forte. Faz aí a pergunta, não é do governo, não, deve estar nesse bolo aí. Pergunta ele, faz a pergunta agora, vamos ver, eu vou ver qual Pergunta aí, Odi. Eu vou perguntar. Acho. Aí ele falou assim, vou falar integralmente o que ele falou. Qual a eleição que você foi candidato a governo? Só ver aqui se está... Não, ele nunca foi Não, candidato. não, eu fui Foi candidato em governo? 2022. Ah, Foi tá, para tá. 2018, ele perdeu pro Não, Coronel- 2022. Aqui, ó. Desculpa, não foi eu.
2018 ele perdeu pro Coronel Moreno, porque Não, essa 2018 não, pô, 2022. 2020, porra, o pessoal também acabou com o Coronel Moreno aqui. É. 2018 ele perdeu pro 2022. 2022, pô. 2022 ele perdeu pro Coronel Moreno, agora quer ser candidato. Pô, Mas o que aconteceu em 2022? O cara te dá uma brava, filha da... Não, mas eu tenho dificuldade não. Na prática eu era do PSDB. Eu era do PSDB. O que aconteceu no PSDB? Até o último dia da eleição, estava com a ação judicial do Supremo. A Paula Belmonte, né, que Que queria estranhamente... ser candidata a governo Porque também. o que aconteceu naquela época? Houve a federação do PSDB com Cidadania. Isso. Quando elaboraram o estatuto da federação, esqueceram dos senadores. Só lembraram dos deputados federais, porque normalmente o partido prioriza o deputado federal. Então, no estatuto ficou dizendo o seguinte: o Estado, onde o partido tivesse maior número de votos, indicaria O candidato majoritário. majoritário. Então, aí vem um parágrafo e diz assim: na cidade acima de 300 mil, 200 mil, 300 mil, não, tem que passar pela Executiva Nacional. Então, aqui o Cidadania teve mais votos que o PSDB. Então, a Paula, naquele momento, tinha, se você lê o estatuto, ela teria razão. Agora, vem o artigo e diz, olha, salvo, né, acima de 200 mil, passa pela Executiva Nacional. E a Executiva Nacional ficou enrolando para dizer que era o candidato, aquela confusão. A Paula foi para a Justiça, foi para o Supremo, foi não sei para onde. Isso dá muita No confusão. Acabou último sendo dia, desgastante, né? no último dia da nominata, eu ainda tive que dar a legenda para ela, porque eu poderia negar. Eu podia negar, porque a sacanagem que foi feita toda, eu falei, pô, né? Por incrível que pareça, né, o marido dela era meu suplente. Era não, ainda é, né? Ainda é. Eu digo era porque, né, com essa confusão aí, a gente nem falou mais sobre isso, mas na prática, né, naturalmente ela poderia ter me apoiado. Mas até o último minuto, cara, o PSDB também não foi legal comigo nesse momento, porque eu já tinha que ter decidido no início, pô, lá atrás. Aí, no último dia, saiu uma decisão do Supremo, Mas que me dando eu vou ser sincero. Então, não fiz a campanha como deveria fazer. Mas eu vou ser sincero com o senhor numa coisa. Eu achei o senhor muito... Estava dormindo muito nos debates, o senhor. O senhor devia ter botado ele uma Não foi tão testosterona. enérgico nos O debates. senhor deu uma vacilada nos debates, desculpa. Não, Se sim, quiser me dar uma bronca aqui, porque eu não- aqui é normal, no debate. É porque na prática é o seguinte... Você come assim, você Não, eu falei tecnicamente, né? Mas tem hora, o povo não quer ouvir o pessoal tecnicamente, quer não. brigar, exatamente. Que, assim, ó, deixa eu Nesse falar. aspecto, você tem razão. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu vou falar uma coisa aqui pro senhor. Eu não bati nada no Ibanez. Não, você ficou... Não, desculpa, senador, assim, você ficou meio assim, ó, na campanha. Eu falei, porra, deram o quê? Diazepam? O Luan deu diazepam pro Luiz Alcir. Esse é o porque eu dia não que eu tinha- conheço, tá, senador? É porque eu não tinha- Agora ele acordou! Agora você acordou, porque você tava mole aí, porra. Não, porque eu tô deixando o convidado falar, tem que deixar ele falar. Mas agora eu tô provocando. Mas aí, assim, eu acho que eu fui muito mal nos debates. Me desculpa falar assim, me dá o coração. Não é que eu fui mal Não, no aspecto assim, né, de que do eleitor. Você tá que realmente o pessoal gosta de uma briga, né, do negócio. Não, Né? não é briga, é energia. Você não precisa brigar. É energético, eu sempre falo. Por que as pessoas ainda me assistem? Eu tenho uma fala agressiva. Mas a minha agressividade agora não é palavrão. Gritar assim aqui mesmo. Agora eu tô sendo agressivo agora. Né? Mas o senhor tá de boa, porque Não, tá vendo. não é boa, tem Mas dificuldade nenhuma. eu acho o senhor muito morto no debate. Não. Não, mas o senhor tava assim, tava. Pode aí ser. do Grais, aí ele ia falar. Aí não era culpa do seu marketing, não? Pode senador? ser, é possível. Do meu assessor. É É possível. porque tem hora que assessor ferra com a candidatura. A própria Eliana tinha uma eleição que ela podia ter ganho em 2018, aí os assessores, não, tem que parecer a Meu assessor na mãezona. época foi o Paulo Fona. E olha que é de uma experiência, trabalhou com Roriz, trabalhou com PT. tinha Mas eu tudo acho que ele pra não dar- era o marqueteiro, né? Deixa eu falar com vocês. Hoje em dia as coisas mudaram. O que acontece? Hoje você tem que ser uma pessoa retórica. Se você não tiver uma boa retórica, hoje é quem, vamos dizer assim, hoje é quem gera o corte, é quem consegue, entendeu? É igual aqui, eu tô te quadrando. Se você me dá uma invertida aqui, é o corte. Entendeu? Então, assim, Agora, você tomou testosterona agora pra você ficar mais Não, ligado? não, eu estou tranquilo com relação a isso. Dá conta Porque ainda, na senador? prática, eu Ei, sei pra senador, você. Você dá conta ainda? Eu tenho consciência o seguinte, né? Eu me preparei para ser governador, diferente dos outros. Tá, eu entendo. Então é o seguinte, eu encaro a questão política com seriedade, né? Agora, eu não sou de xingar os outros, Não, ou criar mas- confusão para ganhar voto. Não é xingar. Isso não é meu estilo. Quer Né? ver? Eu vou fingir que sou o senador Exalci. Aí eu tô no debate ali.
Ô, o senhor tá falando que reformou a escola, eu vou nas escolas, as escolas estão tudo jogada. Você não foi ofensivo, você... Eu sou Aí muito ele vai- educado. não, mas de uma forma educada. Pô, você entendeu? Mas aí não teve isso. Mas então, você acha que a Celina não está preparada? Porque a Celina foi deputada distrital 2 vezes, deputado federal, vice-governador, tá andando uma cidade também. A Celina querendo... Tem, acho que como você, o Roriz como um espelho, né, administrativo. Por que também não está no grupo da Celina, sendo que ela já é a candidata da Michele? Bem, primeiro que Boa né, pergunta, eu não tenho essa relação com a Michele. Né? Eu nunca conversei com ela sobre isso. A minha conversa foi com o partido, porque na política quem decide, né, candidatura é a executiva. Mas Então, se Celina te chamar para conversar, para fazer uma composição, o senador Isalci está aberto ao diálogo? primeiro é o seguinte, não era que Você decide tá isso. magoado com a Celina, eu tô Quem olhando. decide isso é o Ibanez. Mas você tá meio magoado com a Celina. Não, eu Perceba. gosto muito da Celina. Não, magoado... Tenho uma amizade grande com ela. Sim, Agora, você respeita. acho assim, você sabe da dificuldade dela como distrital e como federal para a eleição. Né? Foi na rabeira. Né? Então, é o seguinte, gosto dela, acho a pessoa bacana, mas talvez em função da minha exigência, porque como eu sei, conheço muito o DF, sei como resolver os problemas, acho que ela não tem as mesmas condições do que eu tenho. Você está entendeu? dizendo que é mais preparado que ela. Muito mais, evidente. Mas não tenha dúvida disso. Eu acho assim, o Poluan não vai ficar... Aliás, eu sei a solução, inclusive de todos os problemas de Brasília. A gente conhece, né? Eu participei, foram 3, praticamente 12 anos Não, eu sei. falando, estudando, ouvindo e tal, Tem uma coisa planejando e tal. que eu falo até falo pro Luan não vai ficar zangado comigo, que a gente é brother, ele vai entender a figura de linguagem. O senhor dos políticos que mais andam pelo Distrito Federal, e anda mesmo, isso não porque realmente, às vezes cansa acompanhar. Mas eu vou falar uma coisa que pro senhor, já falei isso pro Luan, o Luan sabe que eu não estou falando pelas costas. O senhor é uma pessoa bacana, o senhor é uma pessoa de bom trato, mas eu acho que o senhor não consegue passar isso pro eleitor. Sinceramente falando, eu não estou aqui para rebaixar o senhor, Não, eu sim, estou lógico. respeitando a sua liturgia do cargo, mas que o senhor é um cara bacana, mas o senhor passa, às vezes, uma imagem muito sisuda. E que não sou, né? Você sabe, Não quem me teve nenhum conhece, assessor quem pra me te falar conhece isso? sabe disso. Não hein? teve nenhum Agora assessor o senhor para ter tenta umas coragem. pontadinhas na O senhor sobrancelha. tentar ser um político mais populista, mais popular, digamos assim? Talvez eu não tenha essa questão de populismo, porque eu condeno muito isso, né? Por exemplo, mas- o que acontece com o Lula, por exemplo? O Lula, né, foi reeleito 3 vezes, né? Foi presidente da República 3 vezes, o terceiro mandato. Mas você vê que os programas que ele faz é só pensando na eleição. Eu tenho uma preocupação muito grande com a próxima geração. Eu não penso só na eleição. Então é o seguinte, eu não quero entrar na política só para isso. Eu quero para fazer a coisa. Então, mas eu eu tenho que sei. pensar na frente. Agora, eu não sou igual o pessoal, esses deputados aí que estão da rede social, né, de ficar criando polêmica Não, como mas- se isso aí fosse a solução do problema. O Luan entendeu perfeitamente o que eu falei, mas o que eu falo? Eu acho que não é... Eu acho que você não precisa deixar de ser você. Você não precisa fazer um personagem. É isso que eu tô entendendo. Você é um cara bacana. Pouca gente sabe que você joga um futebolzinho lá com o Eu Adalberto. sou artilheiro e tal. Não, aí eu não Adalberto? sei. Não, Adalberto do Gama eu já joguei, mas jogo no Guará. Hoje tem futebol no Guará. Eu acho assim, as pessoas têm que conhecer também a pessoa da política. Eu acho que isso aí é muito fechado no senhor. Eu já falei isso com o Luan. O Luan acho que não vai. Não, o Luan está tentando consertar, Não mas tem zanga comigo eu não com sei. isso. Acho que o Luan não... Ele fala todo dia comigo. Direto. Todos os dias. Sim, Eu cito essa mesma frase. Aparentemente, você tem uma expressão sisuda. sisuda. E não sou, né? Não. Quem me conhece sabe que eu não sou. Agora o senhor vai levantar. Agora ele levanta daqui, quer ver? O senhor tinha até uma sobrancelhinha de lobisomem. Mas, acho ó, que- sua Mas era mesmo. Mas você sabe que é? Você sabe que era a marca Exatamente. de quem? Você A falou... sobrancelha do dia é parecida com a Mas sua, você viu? falou uma coisa Mas certa. você deu uma ajeitada na Agora a gente sobrancelha, eu dou uma no visual, parada. né? Deu Mas uma eu era muito conhecido rejuvenescida. pela sobrancelha mesmo. Não, mas Era eu um. sei, mas aí quando você está numa parada majoritária, que você quer ser governo, realmente essa... Tinha que parar melhor, né? As pessoas, elas querem um herói. É isso que a gente tem que começar a entender a psicologia do eleitor. Pô, Mas, você- mas eu vou dizer para você Pode que falar. eu tenho trabalhado, eu tenho feito muita palestra em faculdade, né? O que eu tenho falado para essa turma? Primeiro, e hoje, inclusive, eu participei de um fórum aí da área do Código Civil, né? Com os advogados, eu disse assim, olha, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Concordo. Então, as pessoas precisam começar a entender o que é isso. Eu vou nas faculdades, pessoas fazendo direito, já formando, os caras não sabem o que é deputado distrital, o que ele faz, deputado federal, senador, ninguém conhece
Mas- bolufas. Então, a gente precisa também dar uma melhorada, né, na Mas turma. sabe o que falta a classe política? Eu sempre vou falar isso. Ninguém precisa. Claro, pô, você não vai... Você pode dar uma modelada ali no Nicolas, na Bia, até na própria Damares. Mas você não precisa imitá-los. Você olha, pô, aquilo ali deu certo. Mas aí o que eu acho, principalmente na política do DF, há uma blindagem, coisa que o Luan está fazendo, eu reconheço, há uma blindagem do político e acabam vendendo um personagem que não existe. É que eu falo, você sempre for um cara bacana, um cara de fino trato, um cara correto, honesto. Isso que ele tá e falando. você passa Isso que pra trás entendeu? E faço das palavras do Odi, porque a gente não vê ninguém tendo rejeição Não ao tem seu rejeição. nome. Tem que ser senador. uma gente boa. Não tem motivo para isso, né? Que você Agora, acha, você vê pô? que as coisas mudam, né? Você é Você está humilde, vendo o você é que simples. aconteceu de ontem para hoje, né? Você vê que a política é uma coisa assim. Por isso Sim. que eu acredito assim, a gente tem que trabalhar, fazer o trabalho, e as coisas vão acontecendo. Naturalmente. Sim, mas é isso que eu estou tentando falar para o senhor. Trabalho o senhor tem, só não precisa mostrar. Negócio que é o que transmite, infelizmente... Ó, você quer ver? Eu vou falar uma coisa, você vai morrer de rir, Luan. Eu não sou de assistir a Fazenda, mas essa eu estou assistindo. Por causa de um cara. Por causa do Dudu Camargo. A retórica. Sim, pode falar o que for, mas a retórica do cara com um monte de cabeça de bagre lá. Ele fez um monte de merda e tal, mas o cara tem uma retórica. Senador, não tem tempo de assistir a Fazenda, Não, não. não tem não, Ele mas sabe eu nem tô- que é, né? Eu tenho ido muitas fazendas na área rural Não, aí. mas eu tô tentando explicar. Entregando A trator, gente tem implementos agrícolas e a tal. eu tô tentando explicar, eu tô falando isso direto, a psicologia do eleitor. Como o eleitor, como é que ele vota? Ele não vota pelas propostas. Ele tem um personagem legal que ele gosta. Por exemplo, a vida, o dia a dia do Isalci é muito bacana. É o que eu falei, Isalci é um cara que joga bola, Isalci é um cara simples. Ele falou, comeu lá na Ceilândia. Uma galinhada lá agora, né? Comeu uma galinhada. As pessoas gostam disso, as pessoas gostam de galinhada, as pessoas gostam de... Tem gente que come, tanto que senão ninguém em época de eleição comeria pastel. Que realmente é uma coisa que comunica com o povo. E eu como exatamente com caldo de cana. Mas eu sei. É uma delícia. Você É tá verdade, entendendo? Eu acho é. que às vezes o senhor não consegue comunicar isso. Às vezes a Celina, né, defesa. Eu tô falando aqui de marketing ali, que eu tô... a Celina às vezes tá ali, joga um futebol, jovial, entendeu? E o senhor tem essa experiência. O senhor até parece um pouco, tá parecendo até um pouco com o Bolsonaro. Ô, Tá senador, assim, o cabelo lisinho. aproveitando, vamos um pouco para a política nacional. A gente sabe que tem uma candidatura consolidada do presidente Lula à reeleição e a direita está fragmentada. Ninguém sabe se vai ser o Tarcísio, se vai ser o Ratinho, se vai ser o Zema, se vai ser o Ronaldo Caiado. Não é ruim para a direita, a gente já sabe. Para com essa história de, meu candidato é o Bolsonaro. Bolsonaro está fora do jogo. Ele tem que lançar um candidato competitivo. Quem que você acha que seria esse candidato competitivo para tentar tomar o Palácio do Planalto em 2026, à direita, retomar o poder? Olha, pergunta. é evidente que os bolsonaristas, né, principalmente a família, não trabalha com essa hipótese. Eles acham que ainda, e é possível, inclusive, o pessoal critica muito a questão da anistia. Ah, não aprovaram a anistia, não fizeram a anistia. Ora, como aprovar a anistia se o cara não foi nem condenado ainda? O acórdão saiu ontem. O acórdão da condenação do Bolsonaro saiu ontem. Então, você só pode anistiar quem foi condenado. Você não tem como anistiar o cara que não foi condenado. Então, acho que agora é o momento de aprovar a anistia. E eu não tenho dúvida que na Câmara a chance é muito grande. Mas no Senado não passa. No Senado não tem, é mais não difícil. tem voto, senador. É mais Eu acho difícil, que é mais a direita está perdendo a grande oportunidade, porque o Lula já está em plena campanha de reeleição de... nosso candidato aqui vai ser o Tarcísio, para já botar o bloco na rua, o Tarcísio começar a seu visitar candidato- Nordeste. Tá perdendo tempo com essa história de Bolsonaro. E olha que eu sou de direita, senador. O Então eu me Tarcísio sinto à é vontade um para bom falar nome. isso. Né? Inclusive, eu acho que hoje é o único que tem condição de ganhar a eleição, eu acho. O Tarcísio, né? Pra você seria o eu, assim, E aí sim, teria alguém como vice, o Michele, o Pra mim, o tinha que ser o Flávio. Tarcísio Alguém e- Bolsonaro tem que ser vice, não tem dúvida. É Porque ruim. quem estava trabalhando isso era o Ciro. Né? Mas o Ciro... Ciro Nogueira. se aborreceu. Nogueira. Não é que se aborreceu também, né? Tem essas questões todas aí. Qual a questão? Agora, Master e outras coisas mais aí. Né? Banco Master? Querem tomar o BRB. Brasília, BRB. Querem tomar o BRB, hein? Você acha que segue? Federalizar o BRB? É possível, porque realmente o rombo dizem que é muito grande. Estou esperando exatamente agora, espero que a CPMI da Câmara Legislativa resolva isso, porque tem que vir do BRB. Né? Porque o que interessa para a gente é o BRB, não é o Master. Para mim é O BRB a figura... soltou uma nota, disse que as contas são saudáveis e está passando por auditoria. Inclusive, nomeou um cara que era presidente da Caixa. Ex-presidente da Caixa Da Econômica. Caixa, que eu acho que foi
uma boa jogada. Mas o rombo é muito grande. Né? É grande? É grande. É grande porque o Master tem problema. Né? Porque eu, por exemplo, quando conversei com o BRB, com o Paulo Henrique, sobre a questão do BRB, as condições propostas para comprar o Master eram muito boas, porque só ia comprar a parte boa, a parte podre não entrava. Então, para o BRB era um bom negócio naquilo que foi colocado. Só que o que eles fizeram? Né? O Banco Central impediu, mas eles já tinham investido mais de 12 bilhões, 16 bilhões vai ser o furo, né? Comprando crédito de uma outra instituição que só tinha coisa podre. Então, eu acredito que esse rombo do BRB vai dar uma mexida violenta, porque vai ser em torno de 12 bilhões. Então, não é pouca coisa. Isso acaba refletindo, óbvio. Né? Eu vou dizer assim... Tem que esperar para ver, né? Mas... Eu sou do time do Luan, eu sou ali do gerenciamento de crise, mas eu não vou falar muito sobre isso, não. Porque... É um problema, né? Que tem que ser resolvido. Agora, o problema não é só esse. O problema é o seguinte... por exemplo, eu estou lá com a emenda constitucional da PEC do Fundo Constitucional. Porque há um problema. Brasília realmente não tem ainda a independência que deveria ter. Porque a Constituição é de 88. 88 a gente não tinha governador. A gente só teve eleição para governador. Mas indicado pelo presidente. Só a partir de 90 que teve eleição para governador. Então, na Constituição de 88 está dizendo que compete à União manter e organizar a Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil Saúde, segurança e educação. E auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Então, isso é de 88. Só que em 90 teve eleição. Aí o governador passou a ter autonomia. Mas aí, na hora de pagar as contas, ele tinha que pedir lá para o governo federal, porque está na Constituição isso. Então, foi em 2002 criaram o fundo. Fundo Constitucional. Que o dinheiro já está lá. Então, é o seguinte, você já está no orçamento do fundo, que já tem um critério de correção, né? Então, você tem já no orçamento do déficit. Só que para você nomear alguém ou fazer o reajuste, tem que pedir autorização para o governo federal, que vai para o Congresso. Então, essa confusão, por exemplo, nós temos hoje em Brasília o menor contingente da história. Em 2009, era para a gente ter, pela lei, tem uma lei aprovada no Congresso, Brasília era para ter 18 mil policiais. Militares. Na ativa. Era para ter 9 mil bombeiros e 9 mil polícia civil. Hoje a gente tem a metade disso. Mas por quê? Exatamente isso. Porque para fazer concurso, tem que pedir autorização para o local, ir para o Congresso, depois, né? Eu consegui agora aprovar, dia 27... burocracia. A gente conseguiu aprovar o PLN 30, que trata do reajuste da segurança e também da convocação dos concursados. Então, dia 27 tem reunião do Congresso, nós vamos aprovar para que saia já na folha de dezembro, né, o reajuste. Mas o que aconteceu? Por exemplo, na época do Hollenberg, ele não deu o reajuste da Polícia Civil. Então, teve uma defasagem de 37%. E olha que o Fundo Constitucional é para pagar a folha. 90% do fundo é pagar a folha. Então, o Hollenberg, durante os 4 anos, não deu aumento para a Polícia Civil. Porque houve uma briga, aquela confusão toda, vocês lembram do Pinóquio, aquelas coisas? Quando o Ibanez entrou, ele mandou um reajuste, uma proposta de reajuste, só que ele mandou só para a Polícia Civil, para equiparar e tal. Só que aí o Bolsonaro disse, não, só vou dar 70 mil para PM e bombeiro. Aí o André, na época, o secretário, disse que não tinha condição de dar os 37. Aí deram 8. Então, a gente foi perdendo isso. Depois, quando teve um aumento de 9% para o servidor público federal, eu consegui, obstruindo a pauta, aquela confusão toda, dar 18%. A gente dobrou o reajuste. E agora o Ibanez prometeu, em fevereiro, dar o reajuste. E aí o que aconteceu? Deu o reajuste, mas não fala com o presidente. Então, ficou essa... Nós estamos em novembro, terminando novembro, é que nós vamos aprovar esse reajuste que foi prometido em fevereiro. Mas vamos conseguir dar o reajuste. Então... A gente precisa... Aí eu fiz uma PEC, uma emenda constitucional, mudando, dizendo o seguinte, mudando o artigo 21 da Constituição. Diz assim, compete à União transferir o recurso para o GDF para manter e organizar, etc, etc. Eu não transfere o recurso, porque aí você dá autonomia, como todos os governadores têm. O governador tem autonomia para fazer concurso, reajustar, é do governador. Então, com isso, a gente consolida. Agora, o nosso fundo, ele é muito questionado. Por quê? Porque a saúde aqui não funciona. Né? Se você analisar hoje, o maior gargalo de Brasília, né, é a saúde, não funciona. As pessoas estão morrendo. Não tem controle de nada. Eu tenho um relatório da CPI da Covid que eu fiz do DF, mostrando o modus operandi aqui da saúde do DF. Uma roubalheira danada, não tem controle, não tem
integração, não tem nada sistematizado. Então, saúde é um problema. Educação, parece que está tudo bem, mas se você pegar os jovens, hoje 70% dos jovens saem do ensino médio sem saber matemática. Né? A meninada sai da educação infantil. Para o meu filho Gabriel. Entendeu? O pessoal não tem alfabetização da idade certa. Então, ele carrega essa dificuldade. Não tem emprego, né, por causa da qualificação profissional. Então, a gente está com problema na educação. Né? E depois, a questão da regulação fundiária. Não tem sentido a gente não ter regularizado essas terras, que cada dia que você vai na cidade tem invasão, cara. E ninguém cuida disso. Parece que não estão preocupados. Né? Aí o cara bota o assentamento, dá lá para a comunidade, muda para o assentamento, chega lá, você não tem água, você não sabe qual é a característica da terra, se produz, se não produz. E aí essa turma vai fazer o quê? Acaba dividindo em lote e loteando e virando favela. Então, se a gente não cuidar do território, né, organizado, planejado, a gente vai ter sérios problemas com a segurança. Porque a segurança pública em Brasília também hoje, talvez pelo contingente, né, porque a gente tem uma polícia muito boa, mas a quantidade é muito pequena. Então, é o seguinte, tem como Brasília ser referência, e deveria ser, porque os deputados questionam. Você pega lá o Júlio César do Piauí, que sabe para cada centavo para onde é que vai no orçamento, eles falam assim, cara, o dinheiro do fundo de vocês é do tamanho do orçamento nosso, cara. E lá a saúde funciona, a educação funciona, aqui não funciona. Aí começa a questionar isso. E a gente com o dobro, praticamente, do orçamento, né, dos outros estados. Aí eu posso fazer uma defesa até para a gente encerrar, senador, porque já passamos de 1h10 de programa, porque Brasília, querendo ou não, vem gente do Brasil inteiro para ser atendido. Você vai para um hospital de base, vai ter lá a ambulância de Minas, da Bahia, e eu nunca ouvi falar de ninguém indo lá para os hospitais lá do Piauí. Então, essa referência desse deputado aí também, a saúde é um problema crônico. Mas deixa eu dizer pra você, desde o tempo de Roriz. Mas não é. Então, mas não é é falta tão de gestão. Não é tão simples de resolver a questão da saúde, Tem né? que conhecer, né? Mas eu digo para você a solução, né? Primeiro é o seguinte, o sistema único de saúde ele é universal. Nenhum estado, nenhuma cidade pode impedir, né, ou não atender alguém, um cidadão qualquer. Só que tem o sistema de reembolso. Por exemplo, em 2017 eu fiz um levantamento do hospital de base. Se o hospital de base faturasse para o governo federal os atendimentos que ele faz de fora e as cirurgias e tal, dava quase 400 milhões por ano a mais, coisa que eles não fazem. Se tivesse informatizado, pra você ter ideia hoje, no século XXI, né, os agentes comunitários de saúde hoje, das cidades aí, tá com a prancheta, cara, e preenchendo essa porcaria com lápis e depois ninguém digita nada. Né? Então, Brasília tem um preconceito muito grande que é com a saúde de família. Talvez porque foi lançado na época da Maninha, do PT, e aí depois o pessoal não quis dar sequência nisso. Mas a solução da saúde passa pela atenção primária. 80% dos problemas da saúde se resolve na atenção primária, não é no hospital. Então, você tem que ter realmente saúde de família completo, até porque, quando você tem o grupo completo, o Ministério te reembolsa. Se você não tiver um médico, um enfermeiro, 2 técnicos e 4 ou 6 agente, né, comunitário de saúde, você não recebe da União. Agora, se estiver completo, você recebe. Então, esses controles é que precisavam, né, ser mais modernizados, digamos assim, né? Eu queria fazer só uma última pergunta. Faça e encerre o programa, né? Vamos encerrar. Tá na hora mesmo. Você teve, antes de ontem, Luan, lá na Papuda, lá para ver o... Ah, sim. E como é que tá o pessoal lá? Na prática é o seguinte, né? A competência para fazer a gestão das prisões é do governador, é do governo estadual, né? Aqui no caso do DF. Então, eu tinha combinado, a Damares tinha combinado comigo da gente ia fazer uma visita. Mas aí o Alexandre de Moraes ficou sabendo e disse que não não bastava o GDF autorizar, tinha que ter autorização dele. Então, a gente não foi oficialmente para ver isso, aquilo, né, especificamente. A gente foi como parlamentar na Comissão de Direitos Humanos para visitar o complexo como um todo. Porque há indícios, né, e a gente percebe claramente que o troféu do Alexandre de Moraes é botar o Bolsonaro na papuda. O troféu prendiu o Sair Bolsonaro, a fotografia, né? bota a fotografia dele, esse é o grande troféu. Então, estivemos lá, mas a gente não sabe exatamente para onde vai. Então, a gente foi na época do 8 de janeiro, tinha os presos do 8 de janeiro. Então, lá tem a cela dos idosos e dos policiais. No caso dos idosos, para você ter ideia, você tem lá
40 presos para cada cela de 40 metros. É a realidade hoje lá, onde os idosos lá do complexo nós visitamos. Comida péssima, a gente foi ver tudo isso. E depois a gente foi, que pode ser que seja um local que pode ser encaminhado para lá. Porque o Alexandre mandou a gente já do Supremo, sei lá, para visitar também as instalações lá. Então a gente foi lá, depois a gente foi lá na Papudinha, que é lá em cima, que tem celas que pode ter individual até 8 pessoas, que é mais... Né, Mais humana. Que é onde o pessoal está aguardando, né? Aguarda para ser a condenação em definitiva. princípio é isso. Agora, como o Bolsonaro já foi condenado, a gente não sabe. Mas o correto mesmo é ele estar em casa com prisão domiciliar, porque o estado de saúde dele é péssimo. O Bolsonaro tem sérios problemas de saúde, em função da facada e em função da cirurgia. E da idade então, também, ele tem né? soluço. Não é? E se ele não for socorrido em 20 minutos, o médico falou, ele pode ter problema. Então, a gente foi ver isso também, conversando com os policiais. Né? Então, lá não tem médico 24 horas. Começa por aí. Se ele passar mal, né? Tem que ver se o Alexandre vai permitir ir para o hospital particular. Porque, senão, automaticamente, por lei, tem que ir para o hospital público. Então, o mais próximo é São Sebastião. Mas... E São Sebastião não tem nenhum hospital? Tem UPA. Tem né? UPA. Só tem a UPA. UPA pode ser atendido nesse caso? Nesse caso, não sei. Né? Não é o ideal, né? Eu acho que chega na UPA, às vezes não tem nem médico também, né? Do jeito que está a situação hoje. Então, a gente percebe assim, né? Que há uma certa perseguição, porque o Braga Neto, por exemplo, é general, está no quartel do Rio de Janeiro. Militares, normalmente, são presos nos quartéis. Né? Ele, como é militar, é oficial, poderia estar no quartel. O Lula, quando foi preso, foi para a Polícia Federal. Né? Não é para a PUDA. Então, se fosse para a Polícia Federal aqui, as instalações são muito melhores e fica muito próximo também do hospital. Ali do base. Do DF-Estado. Não, particular, porque ele tem convênio. Né? Mas, de qualquer forma, quem decide essas coisas todas é o Alexandre de Moraes. Então, ele tem que... Então, a gente foi visitar lá e ver o ambiente, como é que está, né? Para a gente encerrar, faltou algum assunto que você gostaria de falar, expressar para o seu público, para o cidadão de Brasília, que a gente não falou, ou a gente conseguiu tratar um pouco de tudo nesse podcast, senador? Não, Marqueteiro, conseguimos falar um pouco de tudo? Eu sempre falo uma questão, eu falo duas coisas, né, que eu acho que é importante para a população. E acho que, com o tempo, né, está melhorando. Eu acho que a educação, tudo se resolve pela educação, né? Mas eu falo muito assim, voto não tem preço, né? Voto tem consequência. As pessoas precisam acompanhar um pouco melhor essa questão do voto, a importância do voto. Né? Hoje mesmo, na palestra, eu disse, olha, é muito importante vocês participarem, porque eu aprendi no Congresso também, nada de nós sem nós. Muitas vezes você decide as coisas sem ouvir as pessoas. Então, como eu fiz esse movimento todo, Movimento Brasil 100 anos, todos pelo DF, repensar o DF, o que eu fiz agora? O que eu estou fazendo agora já em termos de gestão, né? No planejamento nosso? O governo existe para quê? O governo existe para cuidar das pessoas, do cidadão, tá certo? Então, quem é o cidadão? Ele começa no pré-natal. Então, você tem que ter uma política pública para atender todas as mulheres grávidas, para que tenha uma boa alimentação, para que tenha acompanhamento médico, a criança vai nascer mais saudável. Então, isso é obrigação do governo, de oferecer essa política pública. Depois você tem a primeira infância, que é a fase mais importante do cidadão, que é onde ele desenvolve a coordenação motora, né, cognitivo, a alfabetização. Então, isso é fundamental. Todo mundo tem que estar na escola. E Brasília já era para ter há muito tempo. Então, tem que estar na escola. Depois você tem a adolescência. O Odin já foi adolescente, sabe que é uma fase diferenciada. Há muito tempo atrás, mas foi. Tem muitos anos. Não sei se você lembra ainda. Eu nem lembro mais. Nem lembro. Eu vou fazer 50 anos. Depois você tem a juventude, que são características diferentes, cara. Você tem o jovem quer esporte, quer cultura, né? Quer namorar, quer festa, não sei o quê. E qualificação, para começar a entrar no mercado de trabalho. Depois você tem o adulto, que já quer a casa, tem moradia, quer emprego, quer isso, quer aquilo. E depois o idoso, cara. Idoso, nós temos hoje, daqui a 4 anos, a gente vai ter quase 25% da população do DF idosa. Quais são as políticas públicas que nós temos hoje no DF para os idosos? Nada. E hoje eu já sou idoso, já há algum tempo. 60 anos já está idoso. Já tem vaga especial. Então, já? 60 anos, tem até uma vaga, tem até um negocinho. 60 anos, a gente vive até 100. Eu acho que vou viver até os 100 anos. Vou jogar futebol até os 75, já marquei minha...
Mas eu digo assim, cara, de 60 para 100 são 40 anos. Será que os governos acham que o cidadão vai ficar assistindo televisão durante 40 anos sem fazer nada? E o idoso de hoje Você é tem que diferente criar- do idoso Lógico. de antigamente, Você né? tem que criar condições. Olha o semi-idoso aí. Você tem que criar condições para ele, né, fazer exercício, para transmitir a experiência que ele tem para os mais jovens, né, voltar a estudar e também viajar, curtir, né, a coisa. Hoje tem raros aí CCIs, né, que são centros de convivência, são poucos, mas o que tem lá? Um forró, né? Eu vou lá de vez em quando, jogo um dominó com eles e tal. Dominó, um forró e tal, mas Os é velhos o que vão tem pra- hoje em Brasília. Forró, Mas, ó, padala. Senador, obrigado pela sua presença. Odin, você precisa encerrar, porque já passamos de 1h20 de programa O programa já. é seu aí, ó. Com a câmera ali, vai, encerra aí. Ó, gente, então a gente vai chegando por aqui. A gente esteve aqui com o senador Isalci, que deu uma aula de política aqui pra gente. Eu acho que mostrou que Brasília realmente tem como ser melhorada, ser cuidada. Deixou claro aqui pra gente que a única vaga que interessa é a vaga de governo do exclusivo. Distrito Federal. Acho que vai É o que me prometeram. é o que o Valdemar Costa Neto, presidente do PL Nacional, prometeu. E Bolsonaro e Rogério Marinho, os três. ou seja, o trio que te prometeu, se eles cumprir, aí vai dar o que falar, né, é isso senador? mesmo. Obrigado pela sua presença, senador. Foi uma honra, como eu falei no início do programa. Fui eleitor seu na eleição de 2018, votei em você para senador. Então, para mim, é uma oportunidade muito boa estar podendo discutir Brasília, seus projetos, suas propostas, tudo que você tem ainda para fazer pela nossa cidade. Deixando claro, viu, senador, não sou candidato nas próximas eleições. Eu e o Odi aqui, a gente só quer mostrar o trabalho dos políticos que trabalham pela nossa cidade. Lembrando que esse podcast vai sair no jornal Capital Federal, versão impressa, no site, no blog do jornalista Rádio Corredor, no portal Política do Bem. E a gente aproveita para convidar você. Segue lá a gente nas nossas redes sociais. Eu sou o Dedé Roriz, o meu Instagram, meu TikTok é @Dedé Roriz. Senador, convida para suas redes sociais para o Odin encerrar o nosso programa. Eu, primeiro, né, quero dizer que a gente tem muita coisa que a gente não falou aqui. E olha que foi Na- uma hora e Na meia de perspectiva de programa. deixar para outra oportunidade. A gente volta depois. Eu não falei aqui sobre os projetos atuais que nós estamos desenvolvendo. Daqui Né, na uns área 5 rural, podcasts na área você de volta. tecnologia, na área de capacitação com as mulheres, com os jovens. Vamos ver, se der audiência, você volta. Marketing Aqui, se a digital, pessoa não tá? dá audiência, É ela não muita volta, coisa. não. Aqui é assim. Mas a minha rede social é @Isalci, né? Simples assim, né? Simples assim. Tem TikTok? Tem um como é programa que é? nosso também, tá aqui fazendo no a YouTube. propaganda aqui da Radioatividade no domingo, Grande de vídeo. meio-dia às 14. Te ouço sempre. Todos pelo DF, o projeto. Te ouço sempre, Muito senador. bacana, muito legal. Ô, Di, encerra o programa, Di. Encerra o programa e não me siga, não quero ninguém me seguir nessa merda, não. Até a próxima. Ah, seguir a